JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um advogado que desde o início da carreira se destaca pelo temperamento combativo em suas defesas, princípios éticos e ideais. É auditor do Tribunal de Justiça Antidopagem e em seu escritório conta com uma banca jurídica atuante em todas as áreas. Falo de Alexandre Ferreira. Querido, prazer em estar com você aqui. Prazer é meu, Clara. Esse convite foi bem nobre da sua parte. Eu fiquei bem entusiasmado com ele, porque a matéria que nós vamos tratar aqui é uma matéria bem atual e a sua audiência vai aproveitar bastante o que a gente tem para conversar. Que bom. Eu que agradeço. Realmente nós vamos falar sobre uma lei, a Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Ela é recente, se não me engano, tem pouco mais de um ano, ou mais ou menos isso, e não é conhecida ainda por muitos e é tão obrigatória e necessária a todos. Em que consiste essa lei, Alexandre? Então vamos lá, só para dar uma trajetória dessa lei, para todo mundo entender como ela surgiu no Brasil, né? Isso foi uma exigência que veio de fora para dentro. Sim. O mercado internacional, principalmente os negócios, toda a parte de comércio, exigiu do Brasil uma legislação específica para a proteção de dados. Como é que se iniciou isso? A gente teve primeiro o Marco Civil da Internet, em 2014. Essa questão veio sendo amadurecida, veio uma legislação da Europa que se chama GDPR, que é basicamente toda a fundamentação da nossa LGPD, e em 2018 a LGPD surgiu no mês de agosto. Ela sofreu duas alterações, uma com relação à Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência regulatória, e sofreu uma outra alteração com relação aos prazos de infração, prazo de quando ela vai entrar em vigor efetivamente. Com isso, efetivamente, em agosto de 21, essa lei entrou em vigor. Perfeito. Do que trata essa lei? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que ela está tentando proteger todos os dados, sensíveis ou não, da pessoa natural. Quando eu falo pessoa natural, ela só protege o dado da pessoa física, não protege dados de pessoa jurídica. Sim. E quando nós nos referimos a dados, temos que pelo menos discernir do seguinte aspecto: não é só o dado online, é o dado offline também. Porque hoje em dia está todo mundo vinculado à matéria digital e eletrônica. Sim. Mas o documento físico, com que você anda, ele também é protegido por essa legislação. Então, toda pessoa física brasileira que está aqui no nosso território, ela está protegida dentro dessa legislação. Não, é perfeita e necessária, porque a invasão hoje é total, né? Principalmente pelos meios de comunicação. Com certeza. Agora, eu pergunto a você o seguinte: quem se sujeita a essa lei? Quem se sujeita a essa lei? Todas as empresas e profissionais autônomos, empresas públicas ou privadas, que gerenciam dados pessoais dentro do seu ciclo comercial. Posso exemplificar para ficar mais fácil? Então vamos lá. Você hoje vai num hotel fazer um check-in. Sim. Aí você vai lá, vai fazer o seu cadastro. Ele vai lhe pedir seu nome, RG, CPF, data de nascimento, enfim. Você faz aquele cadastro no seu check-in. Aqueles dados, eles estão lá dentro do cadastro do hotel, do banco de dados do hotel, e o hotel, nesse posicionamento, ele está tratando o seu dado. Então, ele está tomando conta do seu dado enquanto você está lá sendo servido na sua estada e etc. Quando eu saio, faço meu check-out do hotel, aqueles meus dados vão continuar lá. E aí, com isso, o hotel tem que preservar o meu dado para que ele não seja corrompido, mal usado e etc. Justamente para não existir um vazamento. Que espécie de dados são protegidos pela lei? Por exemplo, RG, seria isso? Assim, Sim. só para tornar numa forma mais prática. Então, RG, CPF... a legislação ela faz duas distinções. Ela trata dado pessoal não sensível e dado pessoal sensível. O que são dados pessoais não sensíveis? Nome, RG, CPF, endereço, data de nascimento. São aqueles dados que eles identificam você. Se a gente juntar o nome de uma pessoa com o RG dela, você consegue identificar aquela pessoa. Então, são dados identificáveis. Sim. Com aqueles dados, eu consigo saber de quem eu estou falando. Agora, os dados sensíveis são aqueles dados que são mais característicos de uma pessoa. Sexo, cor da pele, política, religião,
esses dados, saúde, dados médicos, esses dados eles são tratados de uma forma diferente dos dados não sensíveis. Por quê? Porque eles identificam a pessoa numa característica mais específica e ele vai trazendo uma característica muito mais privativa daquela pessoa. Quando a gente trata de gênero hoje em dia, quando a gente trata de saúde, então a gente pode pensar em exames médicos, laboratoriais, uma operação que está sendo feita numa pessoa, então tem a imagem, biometria, isso aí são todos dados sensíveis. E aí as empresas têm que tratá-los de uma maneira muito mais severa do que os dados não sensíveis. Perfeitamente. Agora, tem penalidades, é óbvio. Quais são as penalidades no caso de descumprimento? Então, as penalidades elas são aplicadas pela ANPD, Agência Nacional, que vai regular essa penalidade para cada critério, para cada ato que cometeu alguma infração. Tem várias graduações. Hoje, especificamente, essa parte regulatória ainda não está terminada. A ANPD está fazendo audiências públicas para saber como vai ser esse procedimento administrativo dentro dela. Mas a lei ela já fala e já prevê as penalidades que são cabíveis para cada caso. Então, a gente tem desde o abrandamento de uma infração, alguém vai lá, faz uma reclamação na ANPD, o titular de um dado. Sim. Vai a algum lugar, não sabe o que está acontecendo com o dado dele, ele vai e faz uma reclamação na ANPD. Olha, eu fui em tal lugar e não sei o que está acontecendo com o meu dado. Quem está guardando, quem está armazenando, o que ele é feito. E a ANPD, em princípio, o que ela vai fazer? Ela vai tentar fazer uma questão educativa. Porque é muita coisa que a empresa tem que fazer, independentemente de tamanho de empresa. E aí ela faz primeiramente uma questão educativa. Vai ensinar, vai auxiliar, vai tentar dar meios para que aquela empresa interprete e entenda o que ela tem que agir para melhorar o seu ciclo de dados internamente. Em um segundo passo, aí a gente tem uma advertência. Então a ANPD vai, recebe a reclamação, sempre vai ter direito ao contraditório, direito de defesa, que a gente está falando de um procedimento administrativo. E aí, com isso, ela aplica ou não a infração, dependendo do rito que for dado. Assim, existiria alguma penalidade em valor pecuniário? Na graduação da pena, ela pode chegar a um valor pecuniário de até 2% do faturamento bruto de uma empresa, com o teto de 50 milhões de reais. Que loucura. Aí você tem uma penalidade ainda de exclusão dos dados daquele banco de dados daquela empresa, exclusão da empresa em continuar participando e armazenando dados, tipo a empresa cessar a atividade, porque ela não está tendo o cuidado necessário. Então você vê que as penas elas são graves, mas isso é em razão da GDPR, que é a nossa base. Então na Europa se aplica isso e obrigatoriamente o Brasil acabou fazendo um recorte e cola e trazendo para cá. Quais são os direitos dos titulares dos dados? Os direitos dos titulares dos dados nada mais é do que o titular do dado ele vai poder chegar para aquela empresa aonde ele concedeu os seus dados e obrigá-la a dizer aonde esse dado está sendo tratado. E o que é o tratamento do dado? Isso. O dado tem um ciclo. Começo, meio e fim. Então, desde o momento que ele é coletado, aí ele tem a vida dele circulando dentro dessa empresa e o final dele quando ele é deletado. Então, eu, titular do dado, eu posso chegar numa farmácia. Toda vez que a gente vai numa farmácia, a primeira coisa que ela pergunta, seu CPF, qual é o seu nome? Então, eu posso perguntar naquela farmácia, ao final da minha aquisição, da minha compra, perguntar, o que vocês fazem com o meu dado? Vocês armazenam, vocês vão deletar? O que vocês vão fazer com ele? Porque eu não quero o meu dado, por exemplo, circulando em main list nenhum. Eu não vou dar esse consentimento para vocês. Isso é uma super dica, gente. E aí, com isso, eu posso chegar naquele momento e falar para ela assim, você, por favor, delete meus dados do seu banco de dados. Isso é direito. É direito seu. E a pessoa não pode se negar. Não, porque o dado só é coletado e armazenado com o consentimento expresso do seu titular. Agora, aí que tá. E se a pessoa se recusar? Aí ele pode fazer uma reclamação na ANPD, uma reclamação inclusive no PROCON. E até o Ministério Público hoje já está agindo frente à LGPD também. Eu imagino, já a coisa vai para âmbito Exatamente. judicial. Já tiveram, inclusive, já condenações com base nisso, já. Existe um controlador, tá certo? E o operador de dados. O que um faz e o outro? Então, vamos lá. Essas duas são as duas figuras importantes da LGPD. Quem é o controlador do dado? O controlador do dado é aquele que vai ter o domínio sobre o dado. O exemplo mais prático, um
empregador. O empregador, ele tem que coletar todos os dados do seu funcionário por uma questão normativa, legal, CLT, Constituição Federal. Então, ele vai coletar esses dados e ele vai ser o controlador desse dado. Então, o dado vai estar sob o seu domínio. E tem o operador. Aí o controlador chega e fala assim, bem, eu não tenho como armazenar esses dados aqui no meu ambiente. Então, eu vou contratar uma nuvem, um cloud, para armazenar esses dados. E aí, quem vai fazer esse armazenamento é o operador desse dado. Que recebe as ordens do controlador. Então, é o controlador e abaixo dele o operador. Compreendi. Só que, dentro desse escopo, você tem duas vertentes. Uma sugere uma responsabilidade objetiva do controlador sobre o dado e uma responsabilidade subsidiária do operador. Aquele que, se o operador falha, o controlador já é responsável imediatamente. Se o controlador falha, é só culpa dele. O operador está fora desse cenário. Agora, isso não deve ser fácil para um empresário, por exemplo, um pet shop, um laboratório, porque se um funcionário deixa vazar os dados, Alexandre, o responsável é o titular. Sim, o responsável sempre vai ser o controlador do dado, porque o funcionário vai estar... Isso, o dono da empresa, a empresa, porque o funcionário vai estar agindo como um preposto. Então, daí que as empresas hoje, elas têm que fazer dois caminhos. O caminho da infraestrutura de TI. E quando eu falo isso, não precisa ser nada mirabolante. Existem uma série de ferramentas hoje no mercado que faz dessa maneira você ter uma segurança dentro da sua empresa. E o legal, que é o contratual, você vai ter que fazer uma série de documentos, de compliance, de termos de uso, termos de contrato de privacidade, para poder gerar toda essa segurança. Isso conta muito porque se um dia você sofrer algum tipo de reclamação na NPD, a NPD, a primeira coisa que vai falar para você é assim, o que você está fazendo internamente? Sim. Você está cumprindo o seu dever de casa, você não está, isso vai o quê? Vai minorando a tua questão da penalidade, vai atenuando isso para o seu lado. É importante também. Agora, eu digo assim, solicitar a exclusão dos dados, nós já falamos que é possível. Claro que não deve ser em todos os casos, devem ter umas particularidades que determinem a exclusão. Sim, a primeira particularidade de determinar a exclusão é o próprio titular pedir. Agora, existem dados que não podem ser excluídos. Volto a falar um pouco sobre essa relação empregador e empregado. O empregador ele tem que guardar os dados médicos, dados que correspondem à INSS, Previdência, por um prazo X, 20 anos, em determinados casos, 5 anos em outro e 10 outros. Se o funcionário, vamos supor, é demitido da empresa e vira para o seu ex-empregador e fala assim, eu quero que o senhor exclua os meus dados do seu cadastro. Ele não vai poder fazer isso com os dados obrigatórios normativos, que a própria LGPD ela já faz essa separação. O que eu sou obrigado a ter no meu interior, dentro do meu cenário, dentro do meu banco de dados, por norma, eu não posso excluir. E aí você não vai excluir. Mesmo que o titular do dado fale, eu quero que você exclua. Ele vai falar, não posso porque eu tenho um dever legal de manter esse dado. Excelente. Nós chegamos ao finalzinho do tempo, Alexandre. Mas olha, eu quero te agradecer muito você ter deixado o escritório e estar aqui conosco, porque foi uma aula sobre essa lei tão importante para todos nós. Não precisa agradecer. Claro, é um prazer estar aqui na sua companhia. Nós já nos conhecemos há muito tempo e isso é bem gratificante. Obrigada, meu querido. JB, eu acabo de conversar com este advogado de primeira linha aqui da nossa cidade de Santos, que é Alexandre Ferreira. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.